Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui quem fala é Jaqueline Fraga. Eu sou especialista em posicionamento brand, e também professora. Tenho um curso de arquétipos e também consultorias aí particulares. E hoje mais uma aula aí de símbolos arquetípicos na parte 2. Então, se você ainda não assistiu as outras, vai lá assistir, né? A outra, né? E as outras que virão. Tem uma playlist aí só com símbolos arquetípicos para você já acompanhar tudo de pertinho, tá bom? Então, bom. Para nossa primeira análise aqui, hoje nós vamos falar de um arquétipo mundial. Todos os arquétipos são muito famosos, né? Porque eles vêm do nosso inconsciente, relembrando a outra aula, os símbolos arquetípicos, eles são universais, porque eles pertencem à nossa, ao nosso inconsciente coletivo e são transmitidos de geração em geração, tá bom? Então, eles geram uma forte conexão emocional, porque eles são arquétipos primordiais que vão sempre estar conectados a isso. E hoje nós vamos falar de um dos arquétipos da riqueza, que é o ouro, né? Está vendo já aqui nessa imagem, como vocês sabem, eu ajudo vocês a entenderem os detalhes da imagem para que vocês se conectem aos símbolos, os símbolos arquetípicos. O arquétipo ele vai ter aí uma identidade própria, né? E dentro desse arquétipo existe um universo arquetípico daquele arquétipo. Por exemplo, aqui nós vamos falar do arquétipo, nós vamos falar de um símbolo arquetípico que é o ouro, e eu vou explicar para vocês o ouro com qual arquétipo ele mais se conecta, tá? Com quais, na verdade. Então acompanha aí. Então a primeira coisa que você vai ver aqui é um baú, né? Algo que sempre vai estar muito bem conectado à questão do ouro, que lembra o quê? A época dos piratas, as riquezas antigas, de grandes governantes, de grandes aí reinos, né, ao longo do mundo, e a história que o ouro trouxe em várias civilizações, tanto os pontos positivos da conquista do ouro quanto os negativos. O ouro tem um peso muito importante, inclusive até hoje, na economia dos países. É muito comum países fazerem reservas de ouro por conta do valor que ele tem até hoje mundialmente, tá bom? Inclusive, é um arquétipo muito poderoso para você ativar. E aqui eu trouxe informações, então, por exemplo, o mapinha, né, que lembra aquela caça ao tesouro, né, quem nunca brincou disso, ou quem nunca viu isso em um filme. A gente tem o caso aí do filme do Jack Sparrow, né, eu esqueci agora o nome, do Piratas do Caribe, então, e outros muitos filmes ao longo da história que vão falar sobre isso. Então, essa caça ao tesouro é algo mundialmente famoso por conta disso, tá? Porque o ouro é uma pedra extremamente preciosa e muito relevante aí para o mercado, tá bom? E aí, o que é importante a gente trazer de clareza aqui? Existem registros, né, hieróglifos do Egito de 2.600 anos antes de Cristo, vocês ouviram bem, 2.600 anos antes de Cristo, que descrevem o ouro também, citado inúmeras vezes aí no Antigo Testamento da Bíblia, em textos babilônicos, em textos de civilizações muito antigas. E aí o Egito, ele tem aí, se a gente for pensar 2.600 anos antes de Cristo, gente, há mais de 3.000 anos atrás do que a gente tem registros. Mas muito provavelmente povos antes do Egito já usavam o ouro aí como algo consolidado muito importante, muito valioso. Então, quando você pensa assim, por que que o ouro é um arquétipo de riqueza tão poderoso? Por que o ouro traz isso? Porque desde a antiguidade, estamos falando de 1.000 anos, ou seja, milênios atrás, milênios, tá? O ouro, ele traz riqueza, ele está conectado à riqueza, abundância, prosperidade, não dinheiro, né? Mas a compra, né? A ser rico, né? Ser rico. E aqui, gente, só uma pausa para falar para vocês. Se você ainda não me segue, para você saber muito mais detalhe que eu posto sempre dicas e faço análise de personagens, dou dicas de como você pode postar usando os arquétipos, que tipo de post você pode fazer, como colocar o arquétipo na sua vida, analisando algumas celebridades também. Você vai ali no Jaqueline Fraga 8 no meu Instagram, tá bom? Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. Opa, tá voltando aqui? E aqui, gente, dentro dos símbolos arquetípicos, então, assim, ninguém que vê, né, assim, de todos os símbolos, todos os símbolos arquetípicos, eles têm um poder muito grande no nosso inconsciente. Mas se você me perguntar, Jaqueline, qual tu acha o símbolo arquetípico de maior riqueza, estou falando de riqueza, tá?
e que impacta nosso cérebro? Com certeza, o ouro, porque, como eu falei, há mais de 3.000 anos atrás, ele é usado para trazer. Existem outros símbolos de riqueza, o próprio dinheiro em si. Para falar aqui alguns rápidos, né? Eu vou fazer uma aula só falando sobre os símbolos aí de riqueza mesmo, todos os que existem. Tem o diamante também, enfim, tem outros. Mas o ouro, ele é muito consagrado, né? E falando aqui bem da atualidade, 500, 700 anos atrás, nós temos reis, as rainhas e até os impérios, né? Grandes impérios, por exemplo, como o próprio Império Romano também, para citar aqui ó, um dos mais importantes, porque existem muitos, né? O ouro tem essa magnitude. Então, se você me perguntar, Jaque, como eu ativaria um arquétipo de riqueza? Com certeza, pegando uma foto aqui de uma barra de ouro, né? Eu, inclusive, já comprei uma imitação de barra e usei para ativar, sempre manter o arquétipo ativado com um símbolo, por exemplo, ativar o arquétipo ali no fundo de tela do seu celular, no fundo do computador, e se visualizar vendo aquele arquétipo por no mínimo 1 a 5 minutos por 45 dias para que aquele arquétipo venha. O ouro, ele vai quebrar muitas crenças limitantes quando você fica observando sobre riqueza, ele vai despertar em você essa fluidez do ser rico, né? Pode falar, mas eu já quero ser rico. Não, mas é diferente. O arquétipo vai mexer nas configurações emocionais do seu cérebro e vai te facilitar muito isso, tá? E aí você vai ali no Pinterest ou no Google e procura alguma imagem que você se conecta. Estou colocando aqui as barras de ouro, né? Mas você pode pegar outras referências que para você se conecte mais, tá bom? Aqui do lado, eu trouxe aqui algumas referências, né, de moeda. Então, a gente tem aqui uma moeda de 1898 da França, né, de ouro. Então, aqui, gente, é muito comum, tá, em moedas, desde a época do Império, é, desde a época de Alexandre e outros, você usar, atualmente não se usa mais, né, só em museus e colecionadores. Hoje é o níquel, se eu não me engano, que é feito as moedas, mas na antiguidade existiam as moedas de ouro, e essas moedas vinham ou com brasões ali do governante que estava regendo do imperador, sempre tinham muitos símbolos arquetípicos, né? Isso foi até transferido para as cédulas também, que existem todas as cédulas de dinheiro de todos os países, elas têm os arquétipos ali que são dominantes dela, a gente pode fazer isso numa aula também. E aqui nós vamos ter também o símbolo de uma águia, né? Que representa muito algo que é superior, algo que é dominante. E aí vem a questão do arquétipo que domina. Só para fazer uma pausa aqui, aspas, aqui a gente tem um rosto também de um governante, né, que também era muito comum, você colocar o seu rosto na moeda, e obviamente até hoje no Brasil, aqui no Brasil, no caso, a cédula e até a moeda também, né, e no mundo antigamente era a mesma coisa, quanto mais valioso se tinha, né, uma moeda de ouro tinha um valor muito grande, então essa moeda ia com as características do imperador, do governante, do rei, para mostrar ali um nível de nobreza e do quanto que aquilo era precioso, era raro, era algo rico, né? Era algo nobre, tá? O ouro, gente, ele está muito ligado ao arquétipo do governante, em primeiro lugar, e também se conecta com o arquétipo do amante. Mas como dominância, quando você pensa em ouro, você vai se conectar ao arquétipo do governante. Por quê? Porque o governante, como o próprio nome diz, já vem de pessoas que lideram, né? Então, o ouro também vai te trazer isso, vai despertar essa consciência arquetípica de liderança, de ir atrás, de fazer acontecer, né? De tomar frente às rédeas da sua vida, de gerar riqueza e negócio para você. Então, o ouro ele tem esse poder porque ele está conectado ao arquétipo do governante. E o governante ele traz em si essas características. Então, quando você aciona esses arquétipos, esse arquétipo, você também aciona essas características, tá bom? Claro que todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra, e vale a pena você olhar para ver em que momento você está da sua vida, mas eu acho muito válido, sim, em alguns momentos, principalmente se está passando aí por um momento que você está precisando dar um gás aí na sua vida financeira, você usar o arquétipo do ouro, que é com certeza um símbolo arquetípico muito válido, e como eu te falei, vai trazer toda essa questão da governança, da liderança,
herança, de algo que é supremo, de algo que é acima da média, né? Porque o ouro, ele traz realeza, ele traz isso, algo que é real, algo que é acima, então vai te ajudar a não se sentir acima das outras pessoas, mas acima até de você mesmo. Olha, eu posso mais, eu posso conquistar mais, eu posso ter mais coisa. O ouro, ele desperta isso, tá? E aí, para fazer uma conotação de como você pode transformar isso aí para o seu post, né? Como você pode trazer isso para sua vida, até para o desenvolvimento do brand da sua marca. Aqui eu trouxe a marca Cartier, não vou falar a marca, tá? Porque até não condiz. Na verdade, é a grife Cartier, né? Que trabalha com joias, relógios, braceletes mundialmente famosos, também com a canetas específicas, enfim. E aqui é a Cartier é uma grife que ativa dois arquétipos, o amante e o governante. E não é à toa que os posts da Cartier, a própria logo da Cartier, traz isso já bem claro para deixar muito explícito para quem vai consumir o quanto que a Cartier é uma marca refinada. Então, você pode pegar essas informações e trazer isso para a sua vida prática, tá? Eu já vou explicar como. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é o vermelho. Você vê que é um vermelho mais fechado. Se você for lembrar, né, o tapete que os governantes andam, o próprio tapete vermelho que as celebridades andam é vermelho. Antigamente, o manto que o rei e a rainha usavam eram vermelhos, né? E outra coisa, olha o dourado aqui que eu falei para você. O vermelho, ele está bem mais conectado ao arquétipo do amante, tá? Do que do governante. O governante geralmente é preto, é dourado, são cores mais sóbrias e com um toquezinho de vermelho, mas ele tem também, mas é uma cor de segundo plano. Já para o amante, o vermelho é a cor que domina o arquétipo do amante. Lembrando que não são só essas cores desses arquétipos, mas aqui para trazer um exemplo para vocês. E olha como conecta, é muito bem feito, né? Quando você tem uma grife, que a maioria das grifes no mundo tem os arquétipos muito bem definidos e muito bem aplicados na sua comunicação visual, tá? E aí, essa é a lição que eu quero ensinar para vocês aplicarem na vida de vocês. Vocês vão ver aqui que tem essa caixa de fundo nessa foto aqui. Aí, a pessoa que está mostrando, né, a caneta, ela está com uma luva, tá? Então, o que isso traz? Se você for pensar, não sei se isso ainda acontece nos castelos reais até hoje, mas na antiguidade os mordomos, né, as pessoas que estavam ali muito próximo à realeza usavam luvas, né, para servir, para oferecer as coisas. Então, para mostrar que aquela bandeja ou aquilo que estava servindo para o rei ou para a rainha era algo nobre, era algo realmente de extremo valor. Então, a Cartier pensou nisso e na foto a pessoa está segurando essa luva branca com esta caneta, gente, que é de ouro puro, tá? Não é simplesmente dourada, é de ouro puro. Então, é uma caneta que a pessoa está segurando e essa caneta está mostrando ali para quem está vendo, não precisa dizer, mas a imagem está traduzindo para o seu inconsciente que é algo muito valioso, algo muito importante, algo único, né? Se você quer ter essa sensação de algo único, de algo dominante, você vai usar uma caneta de ouro Cartier. Você fala, eu quero, Jack, mas não tenho dinheiro. E claro, né, gente, isso vai se adequando aí para a questão de bolsos e públicos, obviamente que a Cartier trabalha com um perfil de público A, né? Nada impede da gente ir lá e também comprar, né? Que Deus abençoe todos nós para que isso aconteça. E aqui eu trouxe um exemplo, que é a princesa Di, uma outra princesa, eu esqueci agora o nome dela, vocês vão me desculpar, que tem aqui, usando um relógio e uma joia da Cartier, tá? Então, assim, e se você buscar outras, as princesas da atualidade, muitas delas usam a Cartier. Então, como o símbolo do amante governante é muito presente, então você vê que a realeza se conecta. Não é que eles não usem outras marcas, mas geralmente tem uma dominância maior pela Cartier. Então, se você é uma pessoa que quer imprimir poder, que você quer
trazer essa imagem de poder, de requinte, sofisticação, com certeza o dourado vai fazer parte disso, né? E aí a Cartier é uma dessas marcas aí. Então, por exemplo, para você que quer trazer isso para sua identidade visual, você pode adotar as cores da Cartier, por exemplo, né? Esse vermelho, esse dourado também, para trazer essa significância aí de poder, de algo que é nobre, de algo que é caro, se você se conectar com o arquétipo do governante, tá bom? E aqui eu trouxe exemplos de posts que você pode tanto se inspirar, né, copiar, inspirando ali com esses posts, como você pode também, para você ter uma noção de como é possível adaptar isso para um post. E o que que isso vai fazer, gente? Acaba acontecendo uma seleção natural, tá? Eu falo isso para os meus clientes, para os meus alunos, por quê? Porque quando você faz esse tipo de coisa, o que que acontece? Naturalmente, gente, há um processo em que a pessoa que visualiza esse tipo de post, se for um crush, né, que a pessoa está interessada em você, vai ver que você é uma pessoa que tem bom gosto, que você gosta de coisas mais nobres, né, de repente de coisas com maior valor agregado. E como eu falo sempre, e vocês vão me ver falando sempre aqui, não precisa ser caro, mas tem que parecer para gerar valor. Então, é muito comum que isso já vá fazer um refinamento, né? Então, a pessoa que quer te levar em qualquer lugar vai falar, ela não é, ou ele, uma pessoa de ir em qualquer lugar, já é uma pessoa que tem um outro tipo de, de gosto, né? De comportamento, enfim. Então, aqui, o primeiro exemplo que eu dou, eu sempre falo, ó, gente, tudo isso aqui você pode encontrar na Shopee, na Shein, não sei como pronuncia, enfim, em qualquer até loja aí, na sua cidade ou no Mercado Livre, enfim. E aqui o que que a gente vai ter? Primeiro, as questões do arquétipo do governante, que eu quero trazer em detalhes para vocês. Se você for replicar a foto, não é só copiar, você tem que entender o que você está fazendo. Então, esse espelho é antigo, né? Por mais que não seja, tá? Você pode comprar tudo, todos esses itens aqui, inclusive a taça, tudo também nessas lojas. Mas ele lembra algo que é antigo, e tudo que é antigo traz uma conexão de que tem mais valor, tá? Tem mais valor no nosso inconsciente. Então, o fato do espelho lembrar, por exemplo, um espelho de um castelo, de uma casa antiga, que pertence a uma princesa, um príncipe, um rei, uma rainha. Aqui a gente tem esses arabescos, eu falo bastante dele, que são esses desenhos assim em volta. É uma característica muito do arquétipo do governante, que você vai ver em xícara, em louça, em vários elementos assim de objetos que pertencem ao arquétipo do governante. Aqui você vê um pote de vidro, que poderia ser de cristal também, a gente não sabe. Aqui você vê as joias e os acessórios em dourado, que é uma característica que os governantes costumam usar bastante, bastante coisas em dourado. E aí você vê a mulher também está com um coque, né? Um coque tradicional, um coque baixo ali, um coque redondo, que é uma característica também. Vê que está bem alinhada, o vestido preto, sóbrio, que é uma característica também do governante. O governante, por si só, ele não gosta de coisas que ostentem muito. A vestimenta dele é uma coisa mais light. Ele usa ouro, ele usa joias, mas é algo mais elegante, mais refinado. Inclusive, dentro dos estilos universais, que eu também vou fazer uma aula aqui sobre isso, esse é com certeza essa com certeza é uma característica do governante, né? É algo mais tradicional, algo mais pro elegante. Tá? Então, fica aí a sugestão. Então, toda vez que você colocar algo dourado, né, você vai estar acionando de alguma forma o arquétipo do governante, tá? Ou do amante, mas principalmente do governante. Então, você está elevando o valor. E como eu falei, gente, não precisa ser caro, tá? Mas tem que parecer. Então, bom gosto é importante. Então, por exemplo, você não precisa estar com joias de ouro. Você pode usar, como eu estou aqui, semi-joias douradas, por exemplo, para você gerar essa mensagem, essa conexão. Inclusive, vim de blusa vermelha também. E aí, um outro elemento que é bem importante aqui, né? Se você, de uns tempos para cá, começou a voltar a tomar espumante nessas taças aqui. Mas se a gente for pensar, isso também remota aí para a década de 20, década de 30, 40, 50, de muitos, aí um século pelo menos para trás ou mais,
Como eu falei de novo, aquilo que é antigo, aquilo que é de uma outra época, é dado mais valor, aquilo que tem um valor agregado, inclusive financeiro, de admiração maior. E aí você vai ver essa questão nessa taça de espumante, que você também encontra nessas lojas que eu falei, e aí pode ser, né? Aqui dá a impressão de que é o que? Um cristal, né? Mas poderia ser de vidro, mas a forma como está transmite algo que é nobre, algo que é extremamente valioso. E, obviamente, a pessoa também está aqui com um anel de ouro, com pedras preciosas, diamantes e tudo. Existem semijoias, né, que tem essa conotação também, então você poderia estar replicando essa foto. O que eu quero dizer é que, só para trazer um adendo aqui, que a fotografia também, você mexer na foto, né, o preset aí das fotos, como é muito famoso, deixar ele um tom mais dourado, um tom mais quente, também vai te ajudar a conectar com o arquétipo, tá? E como eu falei, o arquétipo ele já é uma seleção natural, então de repente se você não está conseguindo aí encontrar pessoas aí que possam te gerar um valor agregado, né? Ou seja, compatível com os teus gostos, se você gosta, né, de coisas mais chiques, mais elegantes, você tem que começar a postar essas coisas, porque isso também vai ser uma seleção natural para quando as pessoas te convidarem, terem uma noção dos teus gostos, e se você vende produtos ou serviços, também poste isso se você quiser ter uma maior valorização dos seus produtos e seus serviços, tá bom? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima!